Olá para você de casa, do trabalho, pela internet, você que está acompanhando o nosso canal 26 UHF da TV Indaiá. O Papo Livre está no ar, obrigado pelo carinho da sua audiência, é sempre bom estarmos juntos em mais um programa aqui na nossa grade. E o Papo Livre de hoje é com o Everton Fernandes, da Código Q, e nós vamos falar um pouquinho sobre o que ele faz e mais ainda, essa atividade que ele trabalha tem muito a ver com economia. Do quê? De frota. Como as pessoas podem fazer a gestão de frota, a gestão do seu próprio automóvel. Ele tem até um trabalho muito interessante para mulheres, de forma que você não torne o seu veículo e tudo mais um peso no seu orçamento. Everton, obrigado pela participação. Eu queria que você começasse contando para a gente exatamente o que é a Código Q. Jair, para mim é um prazer poder estar aqui com você, uma honra, né, estar te visitando aqui no programa. E falar da Código Q é um prazer ainda maior, né? É um filho que nasceu há quase um ano e poder ter a oportunidade de levar esse assunto relacionado à economia e segurança veicular é algo que me dá muito prazer. E a Código Q, ela nasce exatamente com esse intuito, né, de levar para um público, seja ele a pessoa física, como você disse, né, aquela mulher independente que tem o seu veículo, mas não sabe quais os cuidados que ela precisa ter. Talvez aquele empresário que também não tem tempo para cuidar do seu carro, ou até mesmo você que vai viajar, né? Você que vai viajar e não tem tempo de preparar o seu carro. A Código Q tem um produto para você, tem um serviço disponível para você, pessoa física. E também para o mundo corporativo, quando a gente fala em gestão de frota, né? Eu trabalho dois focos, a Código Q trabalha sobre dois pilares, que é o da economia e o da segurança. Mas quando a gente fala em segurança, a Código Q ela não atua na segurança voltada para a security. A gente trabalha voltado para a questão da segurança do safety, a sua forma de dirigir, né? Prevendo aí o envolvimento com sinistros, com acidentes, trabalhando a cultura do seu motorista do mundo corporativo, que está com o carro da sua empresa, que precisa... A sua marca lá. A sua marca principalmente, né? Então a Código Q trabalha através de consultoria, treinamento e palestra para mudar a cultura desse motorista e tirar o melhor proveito do seu veículo, né? Dentro da sua especialidade, respeitando aquilo que é o seu serviço. Enfim... resumindo, como é que surgiu a Código Q, o Everton? Justamente enxergando essa necessidade, esse nicho de mercado. Você trabalha nessa área há uns quase 20 anos, 15 anos. 15 anos. 15 anos, né? A minha experiência começou com concessão de rodovia. Então eu tive uma passagem por concessões aqui do estado de São Paulo. Depois eu fui para Minas, fiquei durante 5 anos trabalhando em uma outra concessão de rodovia em Minas Gerais. E aí, a partir dessa experiência aqui em São Paulo, para todas as empresas que eu ia trabalhar, a pasta da gestão de frota vinha junto. Tá. Então foi um aprimoramento, um aprendizado mesmo no dia a dia, né? Não existe uma faculdade para gestor de frota. O que te ensina mesmo, o que te faz proficiente em gestão de frota é o dia a dia. E são 15 anos, né, já trabalhando nessa área com esses dois focos, como eu te disse, né? A economia e a segurança. E a Código Q, ela surge... quando ela entende um nicho de mercado, principalmente o pequeno e o médio empresário, que tem a partir de 2 veículos na sua frota, já disponível para a sua área comercial, para o seu departamento de vendas, sua assistência técnica, e ele não tem um controle efetivo sobre esses veículos. Controles de documentação, manutenção preventiva, não faz o controle da utilização desses veículos, né? Durante esses 15 anos, né, vi coisas absurdas. O empresário ele confia ao motorista, ao seu técnico, né, um veículo que é uma ferramenta de trabalho, não é um benefício. E é um patrimônio considerável. Considerável, tem um valor agregado muito alto. E, por exemplo, eu tive uma experiência com uma empresa de São Paulo, né, onde eu prestei um serviço de consultoria,
Eram 80 veículos. Nossa! E o trabalho que nós conseguimos fazer somente no teste primário, na identificação da necessidade de uma ferramenta de controle, ele perdia um carro por mês. Nossa! Com a utilização indevida. Nós pegamos funcionário indo para o litoral com o carro. E aí ele tinha... São casos e casos, né, Jair? 15 anos aí fazem a gente ter muita história. Então ele, nessas idas e vindas, né, naquilo que o empresário acreditava que o veículo estava sendo usado somente para o fim de trabalho, o funcionário abusava. E aí, nesse caso específico, a gente pegou um dos técnicos, ele foi durante o final de semana para o litoral, então gastou combustível, antecipou a manutenção, custo com os pneus, pedágio, porque ele ainda teve a audácia de não pagar o sistema, usar o sistema de cobrança eletrônico e enfim, só ali a gente observou, né, uma condição muito adversa, uma condição preocupante. Nossa. E ele tinha 80 veículos esparramados em todo o Brasil. Imagina quem estava lá no norte, no nordeste, no centro-oeste. Longe dos olhos dele. Muito mais longe ainda, né, dessa percepção que ele poderia ter. E nós fizemos um trabalho ali com ele, trouxemos um resultado muito significante, continua, né, sendo atendido até hoje com a consultoria, porque aí a gente vai fazendo os ajustes, né? A gente identifica um grande gargalo, fazemos o tratamento para esse grande gargalo e depois a gente começa a fazer os tratamentos mais finos, né? Mas tivemos ali nessa mesma operação situação de ir para uma padaria, de levar a esposa na escola, de levar o filho no médico com o veículo da empresa. Então, o que eu deixo aqui, né, para esse mundo corporativo, para esse mundo de empresários que tem, a partir de 2 carros, né? Às vezes você pode pensar assim, mas eu só tenho 2 carros. A partir de 2 carros, já é possível se fazer um trabalho de gestão de frota com resultado mensurável. Casos aqui de Indaiatuba também, que eu atendo a região, casos de sucesso aqui com empresas que também, né, o funcionário tinha à disposição o veículo, ele trabalhava 12 horas por turno, ele entrava às 18, quando era 20 horas ele ia para a casa dele, na virada da noite, quando era por volta de 4h30, 5 horas, ele ia fazer a rendição com o substituto dele, e ele trabalhava apenas de 3 a 4 horas por noite. As outras 8 horas ele ia para o descanso da casa dele, e o serviço que deveria ser feito não era. Olha isso. E o pior, o cliente cobrava dessa efetivação, dessa efetividade do serviço dele. E somente após um trabalho, né, de identificação, de controle de quilometragem, de posicionamento do veículo, é que se foi possível realmente identificar e dizer... Esses furos. Assim. Esses furos, né? Esses furos, exatamente. O que é muito comum nessa área, Everton, além desses desvios assim, eu me lembro que minha filha trabalhou numa transportadora há um tempo atrás aí, e ela me contava coisas absurdas, por exemplo, de caminhoneiro pagar prostituta no Nordeste com óleo diesel. Sim, a fraude envolvendo, né, a operação de tráfego, né, o transporte, ela é muito usual ainda, né? Então, fraude com combustível. Então, não estou dizendo que é o caso do seu motorista, não estou dizendo que é o caso da sua empresa, né? Eu estou dando casos, né, exemplificando aqui com o Jair, e para que você entenda, né, você que está nos assistindo e é empresário, entenda de que o que é possível. Então, é possível você fraudar combustível, você dizer que abasteceu e infelizmente, né, o mal profissional existe em todas as áreas. Então, o motorista de uma empresa ele pode se atrelar à má conduta de um operador de posto de combustível. Então, ele faz um abastecimento de R$100 e solicita um cupom fiscal de 150. E aí depois ele vai buscar esse reembolso com a diferença de R$50. Uma outra situação muito corriqueira que acontece muito é em relação à manutenção preventiva do carro. Por conta de eu não ser o dono do carro, né, eu sou simplesmente o usuário do carro, eu não despendo aquela atenção necessária para que a manutenção preventiva possa acontecer. Então esse é um outro gargalo, né? Combustível é o principal ponto a se trabalhar. Então se você quer iniciar uma gestão de frota e entende que você consegue fazer isso sozinho, eu quero te dar uma dica.
Comece pelo controle de combustível. Esse é o principal ponto e o primeiro ponto a ser tratado dentro de uma gestão mínima de frota. Tem 2 veículos? Não tem problema. Comece pelo controle de combustível. Depois, uma outra linha muito interessante de se trabalhar é a manutenção preventiva, o controle dela. Não deixar passar os períodos de manutenção. Para você não perder as garantias, né? Se o seu carro é um carro zero, um carro comprado, né, em concessionária, um carro zero, você não pode perder os períodos de manutenção. Se o seu carro já é usado, você também deve ter essa atenção por conta de óleo, por conta dos fluidos. Eu que o diga. Eu que o diga. O Jair está vivendo uma experiência, eu disse para ele essa semana, Jair, você deveria ter conhecido a Código Q antes. Muito antes. Né? Então, existe toda essa situação, controle de documentos, né? Conversando agora recentemente com uma colega nossa lá de Itu, do que nos recebe lá toda semana lá para nossa reunião, ela disse assim, eu fui parado esses dias pelo policial rodoviário e só assim eu descobri que eu estava com a documentação atrasada. E às vezes você pode estar não só andando com a documentação atrasada, porque o seu core business, né, o seu negócio principal não é cuidar de frota. O seu negócio principal ele vai ser vender hortifruti, o seu negócio principal vai ser atender dentro de uma assistência técnica ou com uma equipe de vendas. Enfim, esse é o seu core business. Gestão de frota é para o profissional. E é isso que a Código Q pode oferecer para você, né, dentro do mundo corporativo. Você quer ver uma coisa que nós comentamos, inclusive, o dia que nós conversamos sobre isso, é que avião, por exemplo, desde o dia que ele sai da fábrica, ele tem as cadernetas, motor, hélice e célula. E cada peça tem uma numeração. Então, o freio tem uma numeração, o bendix da partida tem uma numeração, a hélice tem uma numeração, tudo tem uma numeração que acompanha a vida do avião. Você vendeu para o outro, vendeu para o outro, vendeu para o outro. E essa semana um amigo meu estava me contando que quando ele comprou um avião, ele não sabia, não conhecia desse detalhe, está acostumado com um carro, sim, que o cara pega só o documento. Aí o sujeito na oficina falou, não, se você não tiver o histórico de vida do teu avião, você comprou uma bomba, porque você não sabe como é que você vai morrer. Aí deu desespero no cara, bom, resumindo, conseguiu achar. É que o cara que vendeu era desorganizado, sim, mas achou ele tinha a informação. Ele tinha tudo. E coisas do tipo assim, que você encosta o avião para fazer uma manutenção, o cara troca a peça debaixo do seu nariz e você não fica sabendo. E aí, se não está tudo documentado na carteira bonitinho, você toma um prejuízo incalculável. Haja vista um amigo meu que veio dos Estados Unidos, ele importou um avião, e o que ele fez? Ele marcava as principais peças com aquela canetinha sensível a ultravioleta. Sim. Ele tinha uma marca. Aí ele chegou, guardou o avião para fazer a quarentena, que a gente chama, que é a internação, que é para fazer a documentação para transformar em nacional. Quando ele chegou para buscar, o cara falou, seu avião está com problema na hélice. Eu falei, mas como problema na hélice? Eu mandei por uma hélice nova, saiu da fábrica nova a hélice. Foi ver lá e falou assim, a hélice não é minha. Não é nada. Aí ele pegou aquela ultravioleta, passou e falou, não, isso aqui não, quer ver? Começou a procurar, olhar assim, puf, achou, estava em outro avião. Quer dizer, tem maracutaia em todo lugar. Sim, exatamente. Estou conversando aqui com o Everton Fernandes, da Código Q. Nós estamos falando sobre frota, sobre peça, manutenção, segurança. Eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto. Continuo esse papo com ele, porque eu tenho certeza interessa para você que não só tem uma frota, mas se você só tem o seu carro, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Não saia daí, eu volto já já. Muito bem, nós estamos de volta aqui com a Código Q, com o Everton Fernandes, falando sobre justamente a segurança e economia para quem tem frota ou tem o próprio carro, né? O Everton estava contando para mim aqui os desvios que acabam acontecendo quando a pessoa tem frota. Num dos exemplos que ele citou, numa frota de 80, cada mês o cara perdia um carro com o que se gastava, né, com desperdício. Sim. E caminhão? Caminhão também é complicado? Muito complicado. Principalmente hoje, né, que o caminhão ele precisa render muito. Por ser um bem muito caro, né, um investimento muito alto, e aí com a grande demanda de mercado, né, o preço fica muito espremido.
Então, a atenção precisa ser muito maior, principalmente em questão de segurança. E aí, falando da questão de pneus, a questão da sinalização do caminhão. Então, você pega aí, né, às vezes na estrada, você está viajando à noite e, de repente, você é surpreendido com um caminhão à sua frente. Sem sinalização e nada. Sem sinalização luminosa nenhuma. Sem as faixas refletivas, com a lanterna traseira queimada, enfim. Então, a manutenção preventiva, seja para o veículo pesado, para o veículo leve, até para a sua moto, ele é primordial. Então, semanalmente, você precisa trazer isso para a sua realidade, né? Fazer uma vistoria, fazer ali um checklist mesmo, né? De como é que estão as questões do seu carro. Como é que estão as condições de pneu? Se não tem nenhum pneu, uma coisa que acontece muito comum, Jair, às vezes eu passo por um buraco, eu passo por uma pedra muito grande e aí dá aquela lascada no pneu, danifica. Sei. E às vezes o caminhoneiro, por conta do custo, e que é alto, né, o custo de um pneu, ele continua andando com aquele pneu. Com esse desgaste. Essa parte danificada, essa né? mordida. Essa mordida. E o que acontece? Isso tudo mexeu com a estrutura do pneu. A estrutura do pneu, ela fica abalada. Então a malha, né, que é o que dá segurança para o pneu, né, com essa deformidade, ela fica abalada. E você não tem ali toda a segurança que você precisa ter em relação aos pneus. Um outro fato muito interessante e que precisa ter atenção, como eu já disse, é o sistema elétrico de iluminação. Verificar como é que estão, né, as setas, a luz de ré, as lanternas, os faróis, agora com a nova legislação. Eu acho que vale muito a gente tocar nesse assunto, né? Nós temos aqui as rodovias que fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, se eu vou para Campinas, Sorocaba, Itu, eu preciso pegar uma rodovia e mesmo durante o dia eu preciso fazer o uso dos faróis baixos. E aqui vale, né, reforçar. O dispositivo que é pedido na lei é o farol baixo. Não é a lanterna nem o milha. E nem o farol de milha. O único dispositivo que foi aceito dentro da norma e já está regularizado é o DRL, que é a luz diurna, né? Os veículos mais novos, eles já estão providos dessa iluminação de LED, que a gente chama de luz diurna. Principalmente os europeus, né? Sim, este sim, né, já está autorizado pela lei. Então, reforçando, né, a utilização do farol baixo durante o dia em todas as rodovias nacionais. Um outro fato que eu quero colocar aqui, Jair, se questionou muito sobre essa lei. Isso é uma coisa que eu ia perguntar para você, porque o pessoal fala, mais uma lei, na verdade é negócio de multa, aquela coisa. É conversa fiada isso aí. Sim, eu né, que tenho a oportunidade de trabalhar com esse foco da segurança, quero trazer um dado, né? Na Europa, essa lei já é aplicada desde 2012. E lá já tem essa constatação da redução considerável dos acidentes diurnos. O que vale a pena você refletir em relação ao uso do farol baixo? Não é que você vai enxergar mais, não é esse o propósito. O propósito é que você passa a ser visto com muito mais incidência. Não sei se você, querido telespectador, já teve aquela situação de estar numa linha reta, numa rodovia, numa linha reta. Washington Luiz. Aquele calor tremendo. Sim. E você tem aquelas interferências visuais, né? Aquela calor. Ilusão de ótica causada pelo calor do pelos asfalto. Gases que desprendem do gado. E você não consegue identificar se aquele veículo que está à sua frente, se ele está vindo na sua direção ou se ele está indo. E o farol aceso te dá exatamente essa condição. Então fica aí esse gancho para você refletir, né, esse exemplo que eu quero estar te trazendo, justamente para desmistificar essa questão da multa, né, da arrecadação dos valores. Eu não estou aqui para defender A ou defender B. Eu estou aqui para dizer que eu acredito que este uso, né, que essa prática, ela vai te dar muito mais condições de segurança. Por exemplo, em motocicleta já tem mais de 20 anos que ela já sai de fábrica com a luz acesa. Não tem mais essa.
Porque moto já era muito complicado, realmente. Sim, moto, você andar com o farol apagado, dali a pouco você E o quanto faz a diferença? Nossa, total. Na Quanto moto faz a é diferença? muito... Para quem já andou de moto, anda de moto, sabe o quão complicado é você não ser visto, principalmente numa rodovia, né? E à noite também é muito complicado, mas de dia é pior ainda, porque você muitas vezes é abalroado, é atingido durante o dia e o cara fala, mas eu não te vi. Então, esquece que o farol aceso, né? E uma coisa que eu queria lembrar também é que a agenda positiva desse mês aqui do Observatório Nacional de Segurança Viária é justamente a manutenção. Sobre manutenção preventiva. Uhum. Né? Porque principalmente, um outro assunto que nós começamos a falar, moto. Moto deve dar também muito dor de cabeça para quem tem frota de moto, para quem tem coisa de moto. Coincidentemente, né, eu estou iniciando um trabalho com mais um cliente e ele tem uma frota de 40 motos. Ah lá. E o grande problema da moto é o comportamento do indivíduo que está em cima, né? do querido, né, motociclista, do piloto da moto, que ainda tem um comportamento inadequado, principalmente nos médios e grandes centros. Talvez cidades aqui da nossa região não vão ter ainda muito essa incidência da indisciplina, mas nos médios e grandes centros, né, a gente tem uma incidência muito alta do acidente envolvendo motos. Eu quero aproveitar o seu gancho, né, você citou aí o Observatório Nacional de Segurança Viária. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Alex Cassimiro e também para o José Ramalho, dizer o quanto eu também tenho a honra e o prazer de trabalhar em conjunto com o Observatório Nacional de Segurança Viária. A Código Q, em questão de segurança, ela busca muita informação através dos testes, através dos estudos, através das informações que o observatório disponibiliza para a comunidade. E isso que é muito interessante. O observatório está aqui para prestar um serviço para a comunidade. Então, acesse também lá o site do observatório, você vai ter muita informação relacionada à segurança. Uma coisa que você me contou outro dia que eu achei muito interessante é esse trabalho que você tem, principalmente para a mulher. Como é que é a história do garagem lá? A Código Q, há aproximadamente 30 dias, ela lançou um produto no mercado que é o Garage Coach. E aí você pode dizer assim, nossa, é mais um coach? É mais um treinador para você, né? É mais uma pessoa para estar junto com você. E o que vem a ser o Garage Coach? Eu vou te dar um cenário, né? Imagina só você, querida mulher, que está nos assistindo, que tem a sua vida ativa, profissional, dona de casa, tem que cuidar dos filhos, tem que ir para a faculdade e ainda tem que lembrar de cuidar do seu carro. O Garage Coach é para você. É um serviço disponibilizado para pessoa física, onde eu faço uma visita, né, com horário e local agendado, sem atrapalhar a sua demanda diária, e nós vamos fazer a verificação de mais de 20 itens do seu carro. Passando desde iluminação, os fluidos, seja de freio, de arrefecimento, óleo de motor. Então são mais de 20 itens, inclusive os acessórios de segurança. Nós vamos verificar se eles estão presentes e em bom estado de uso. Porque a legislação, né, o Código de Trânsito brasileiro, ele pode penalizar você se o seu acessório de segurança não estiver em ordem. Então, é um serviço, Jair, destinado também para aquele pai de família... Que também não tem tempo de parar o carro. Que quer viajar no final de semana, mas não tem como preparar o seu carro. Levar para um alinhamento, para um balanceamento, verificar a troca de óleo. E depois desse serviço de verificação, o Garage Coach ele faz um acompanhamento de controles de vencimento. Vencimento da troca de óleo, vencimento da sua documentação, vencimento do prazo já de alinhamento, balanceamento, rodízio dos pneus. E aqui eu quero deixar uma dica para você, e essas dicas você pode encontrar também na nossa página no Facebook, né, que é Facebook/Código Q, Consultoria e Treinamento. A dica que eu quero deixar para você é em relação à calibragem dos pneus. Quando você for fazer calibrar os pneus do seu carro e que precisam ser a cada 15 dias, é muito importante que você verifique no manual do seu carro ou numa etiqueta adesiva que vai estar na lateral da porta ou na tampa do tanque de combustível, onde vai estar especificado qual é a pressão que deve ir no seu pneu.
Lá você tendo essa informação, se é 28, 29, 30, em alguns casos, se o carro está com lotação completa, um pouco mais de 30, lá você vai ter essa informação. O principal faça a calibragem sempre com os pneus frios. Se você for fazer de manhã, ande no máximo 3 km em velocidade baixa até você chegar no ponto onde você vai fazer essa calibragem. E lá você pode fazer e você realmente vai ter essa condição onde vai te trazer economia para os seus pneus. Maravilha. Everton, muito bom conhecer esse trabalho seu, conhecer esse lado aí de economia dos carros, de segurança que você proporciona. Volte outras vezes para a gente falar sobre isso. Será um prazer. A gente também, todo mês nós temos aqui o pessoal do Observatório Nacional de Segurança Viária falando sobre segurança no trânsito. Então, fica aí mais um convidado para vir aqui periodicamente para a gente poder estar mostrando para o pessoal de casa o que pode ser feito para ter segurança, proporcionar segurança e mais ainda economia. Sim, né? São dois assuntos que caminham muito juntos. Obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço. E a gente se vê. Se Deus quiser. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da sua audiência. Foi muito bom ter você comigo aqui mais uma vez fazendo esse programa. A gente se vê no próximo. Não saia daí, tem mais programas da TV Indaiá na telinha. Fiquem com Deus, muita paz. Tchau.